Olá, sejam muito bem-vindos. É uma alegria enorme estar aqui com vocês hoje em mais um momento de aprendizado e troca junto com vocês. Meu nome é Letícia Regina, eu sou esteticista, cosmetóloga, biomédica e coordenadora educacional na Tulípia Cosméticos e também vou estar mediando hoje esse webinar porque a gente tem muita coisa boa para compartilhar com vocês. A Tulípia sempre teve como missão ir além da entrega de produtos. Nós queremos realmente ser parceiros na inovação e no crescimento do profissional da área da estética, entregando mais conhecimento, inovação e todas as ferramentas para que você possa transformar a sua prática clínica não somente em cabine, mas também nos cuidados em casa. E hoje esse encontro ele é muito especial porque nós vamos aprofundar em um assunto que está ali no centro das discussões científicas e clínicas, que é a barreira cutânea. A gente sabe que ela é fundamental para a saúde da pele, então por isso nesse webinar a gente vai compartilhar com vocês sobre a função da barreira, tudo que pode estar envolvido que vai ali prejudicar a integridade dessa barreira, mas, claro, quais as estratégias podem estar envolvidas para a gente conseguir recuperar, reparar essa barreira para conseguir resultados mais visíveis, reais e, claro, resultados sustentáveis. E para enriquecer essa jornada, eu gostaria de convidar uma profissional maravilhosa, apaixonada pelo que faz, que é referência, principalmente quando a gente vai falar sobre barreira cutânea. Eu acredito que vocês já sabem, só de dar esse pequeno spoiler, ela também é esteticista e cosmetóloga. Então, Amanda Dantas, seja muito bem-vinda. Eu tenho certeza que ela tem insights valiosos, além de muito conteúdo para compartilhar com vocês. Obrigada, Lê! É um prazer estar aqui com vocês hoje, falando um pouco mais sobre esse tema que é tão importante. Mas quero primeiro me apresentar. Eu me chamo Amanda Dantas, sou esteticista e cosmetóloga e sou especialista em saúde da pele. Então hoje é o que eu faço lá na minha clínica. Eu trabalho com saúde da pele, como recuperando essas peles, né? Mantendo elas saudáveis, porque nós hoje entendemos a importância da barreira cutânea saudável, né? Dela se manter em equilíbrio, tá? Então hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais nesse assunto. Então, aqui, como vocês podem ver, nós temos um modelo de pele. Eu falo que essa imagem é a imagem mais bonita que existe para nós que somos profissionais da área da estética, né? Porque é a nossa bancada de trabalho. É em cima disso que a gente trabalha, é em cima disso que a gente pesquisa, que a gente estuda mais sobre os cosméticos, aonde eles vão agir em cada camada e tudo mais, né? Então aqui nós temos epiderme, derme e a hipoderme, né? Que é a última camadinha ali de gordura, ou tela subcutânea. Mas a gente vai aprofundar ali em cima, onde está o nosso extrato córneo. É muito importante que a gente entenda que o nosso extrato córneo, ele é vivo, né? Então a gente vai aprofundar um pouquinho mais nisso, mas aquela coisa de antigamente, quem é aí profissional um pouquinho mais antigo como eu, vai lembrar que o princípio de todo o tratamento era só a gente tirar essa pele. E tá errado? Não, depende muito do quê? Depende da saúde, tá? Depende de como essa pele está. Então a gente precisa sempre reforçar para o nosso paciente que esse cuidado ele é ali diário, tá? Tanto ele em casa, como também temos os tratamentos em consultório para que a gente reforce a saúde e a qualidade dessa barreira cutânea, tá? E aí, dando um zoom ali, como vocês podem ver, a gente dando esse zoom no extrato córneo, a gente tem como se fossem uma parede, né, de tijolos. Essa parede de tijolos representa ali o nosso extrato córneo, que é mesmo essa primeira camada de pele, é essa barreira, né? É ela, gente, que recebe tudo do meio externo. Ela que recebe todas as agressões que a gente costuma fazer no nosso dia a dia. Vocês vão ver que a gente está constantemente agredindo essa barreira cutânea, tá? Eu sei que tá todo mundo pensando aí, mas eu não faço nada agressivo. Mas você vai ver
que algumas coisas que a gente faz no dia a dia estão sim afetando a nossa barreira, tá? Então essa parede de tijolos, ela deixa de ser uma parede íntegra. Guarda essa informação. E aí ao lado nós temos, né, como se fossem ali o que liga esses tijolos, né? Então são como se fosse o cimento dessa parede. Então temos os tijolos que estão representados pelo nosso extrato córneo e entre esses tijolos nós temos a nossa camada lamelar. Essa camada lamelar é riquíssima, ela é muito rica e ela também precisa ser reposta, reparada, porque é algo que a gente vai perdendo esses componentes também conforme a gente vai agredindo a nossa barreira cutânea, tá? Então, guardem isso, dessa forma fica mais fácil, né, da gente assimilar, da gente entender a importância da barreira cutânea e como funciona essa barreira. Então, pense sempre numa parede de tijolos e a camada lamelar é como se fosse o cimento que fica ali entre as nossas células, tá? E aí, nós falamos, né, de epiderme, derme, tela subcutânea, mas nós temos também uma outra forma de barreiras, né? São barreiras que algumas são invisíveis, outras não, mas nós temos no total 5 barreiras. Isso aqui é muito importante que a gente entenda. Por quê? Porque essas barreiras também precisam de atenção, elas também precisam de cuidado, elas também precisam de reparo. Então nós temos a nossa primeira barreira, que é a barreira física, que é essa barreira que eu acabei de contar um pouquinho mais para vocês. Essa barreira que recebe todas as agressões, né? É essa que não deixa tanto a água, o que a gente tem dentro da nossa pele, sair para fora com facilidade, também não deixa o que está fora entrar com facilidade. Porque se fosse assim, a gente teria uma contaminação enorme, né? Se a nossa pele não tivesse essa seletividade, não tivesse essa barreira, a gente teria mais vírus, bactérias e tudo mais entrando ali livremente através da nossa pele. Então, essa primeira camadinha de pele, ela é muito importante para a saúde da nossa pele, mas também para a saúde dos nossos órgãos, né? A pele, ela é o maior órgão e é ela quem faz a proteção de tudo isso, tá? Então, barreira física. É essa barreira que está aqui. A gente vai aprofundar um pouquinho mais nela, tá? Mas temos também nossa barreira química. Barreira química, ela está relacionada ao pH da nossa pele, ao nosso manto hidrolipídico. Temos a barreira imunológica, que está relacionada às inflamações presentes na nossa pele, né? Ali relacionado com as células que sinalizam essa inflamação, e essas células estão na nossa pele. Nós temos a nossa barreira biológica, nós vamos aprofundar um pouquinho mais nela também, para a gente entender a importância dessa barreira. Essa barreira, ela está relacionada aos micro-organismos que vivem também aqui na superfície da nossa pele e que quando eles estão em desequilíbrio, aí sim eles vão trazer malefícios pra gente, tá? E disfunções, né? Eles acabam desencadeando aí uma série de disfunções na nossa pele. Então, também é uma barreira que a gente precisa ter uma atenção especial. E temos a nossa barreira neurosensorial. Essa barreira, ela está ligada às sensações que nós temos, às terminações nervosas que nós temos na pele, que levam os comandos, as informações para o nosso sistema nervoso central. Então, olha só a importância que a nossa pele tem, né? Você já deve ter ouvido aquela expressão, nervos à flor da pele. Pois é, então é exatamente isso. Quando a gente tem alguma coisa, né, ou a gente está muito estressado, ou a gente tem ali um susto, acontece alguma coisa, as reações químicas mesmo até do nosso organismo, a gente pode ter essa resposta diretamente na nossa pele. Então a gente tem, né, quadros de acne por conta de estresse. A gente tem as urticárias, as dermatites,
que normalmente estão relacionadas a estresse, a momentos que não são agradáveis, né, que o nosso sistema nervoso central ali registrou e aí acabou desencadeando ali para nossa pele, né, para nossas terminações nervosas, o nosso sistema neurosensorial da pele. E aí vamos aprofundar um pouco mais na nossa barreira física, tá? Que é essa barreira de proteção, ela que recebe todas as agressões no nosso dia a dia. Então, gente, ela precisa de muito carinho e cuidado, tá? Então, ela é composta por queratinócitos da epiderme, que são os corneócitos, tá? Então, quando essas células, elas vão subindo, elas ainda são queratinócitos, né? Então, extrato basal, a gente tem ali também o extrato espinhoso, extrato granuloso, ainda é queratinócito. Quando ela se transforma em as primeiras células ali, a primeira camada mesmo da pele, ela vira corneócitos, tá? Só muda mesmo esse nome. Por quê? Porque as células que estão ali embaixo, elas têm núcleo, mas as células de cima não têm mais. Então, os corneócitos, eles não têm núcleo, mas, guarda essa informação, não são células que estão mortas, tá? Elas são metabolicamente vivas e ativas. Então, a gente só tem essa mudança mesmo aí de nome, mas a função, ela ainda está exercendo, tá? E a nossa camada lamelar, que como eu falei, né, como se fosse ali o cimento, ela fica entre as nossas células. E essa camada lamelar, ela é riquíssima, mas ela é rica no quê? Então, a gente tem uma composição muito rica dessa camada lamelar, que é algo que ao longo do dia, das agressões e tudo mais, a gente pode ir perdendo e até pela nossa própria produção interna, tá? Então, quando a gente não tem uma ingestão boa, né, e adequada dos nutrientes certos para fazer a produção dessa camada lamelar, então ela está deficiente, tá? E aí prejudica essa proteção da barreira física. Então nós temos nela 50% ceramidas, 25% colesterol, 10% ácido graxo livre. Então, olha só, esses três componentes principais, eles são ricos em óleos, né? Então, é algo que é muito difícil a gente conseguir convencer o nosso paciente de usar um óleo no rosto, principalmente quem tem uma pele mista a oleosa, né? Esse paciente, ele tem medo absoluto de passar algum tipo de óleo na pele por conta do excesso de oleosidade que ele já tem. Mas lembrando que esse excesso de oleosidade que ele já tem é um óleo que é produzido pela glândula sebácea, né? Um óleo diferente, tá? Não é esse óleo que está presente na composição da camada lamelar. Então, são óleos completamente diferentes. Aquele óleo é um sebo. Ele tem também a sua composição, ele tem a sua importância, mas esse óleo aqui da camada lamelar, ele é um óleo rico, tá bom? E aí a gente tem 15% de enzimas proteolíticas, que são as proteases, e peptídeos antimicrobianos. E temos aí mais diversas outras proteínas, tá? E as enzimas proteolíticas, elas vão nos auxiliar na regulação da descamação da nossa pele. Então, lembrando que a nossa pele tem aí um ciclo de, em média, 28 dias, uma pele normal, tá? Que está saudável, ela se renova nesse período de 28 dias. Então, essas enzimas, elas auxiliam nessa renovação da pele, certo? E aí, vocês vão me perguntar, mas e as células mortas? A gente não pode esfoliar, não pode fazer peeling, não pode fazer lasers? Calma, gente, calma, porque na verdade nosso extrato córneo não está morto, tá? O que a gente considera célula morta? Pele morta. Quando essa pele tá assim, nesse período já descamativo, tá? Então aqui foi alguma lesão, né, provavelmente causada pelo sol,
Mas quando essa pele está íntegra, como aqui no meu braço, por exemplo, na minha mão, a gente não tem descamação, né? Uma pele íntegra, não tem placas, nada disso. Então, essas células, elas não estão mortas, tá? E eu vou dar um exemplo para vocês de nosso melanócito. Lembra do melanócito? Aquela célula que produz a melanina na nossa pele, nosso cabelo, nossos olhos. Ele fica ali na epiderme, lá na camada basal, na camada mais profunda da nossa pele, né? E aí a gente tem o quê? Uma sinalização. Então, quando tem uma agressão, por exemplo, essa mesma foto aqui, houve uma agressão, né, de uma exposição prolongada ao sol, depois essa pele pode ficar com manchas, né, com hiperpigmentações. Então, se essa pele desenvolve, se aparecem depois hiperpigmentações, o que aconteceu? Houve uma sinalização dessas primeiras camadas de pele lá para o melanócito, informando que ele precisaria produzir melanina para proteger a pele. Então, a melanina, ela vem como uma forma de proteção. Imaginem como se formasse um guarda-chuva em cima da nossa pele, tá? É isso que ela faz, ela manda essa melanina lá para cima para proteger a nossa pele, certo? Então, como a gente pode falar que as células do extrato córneo estão completamente mortas? Elas não estão, né? Elas estão vivas, metabolicamente ativas. Elas só não possuem núcleo interno, né? As outras células têm camada basal, camada espinhosa, camada granulosa, elas têm núcleo. Já o extrato córneo não tem núcleo. Então, é uma célula anucleada, achatada em formatinho de envelope, mas ela tem comunicação com as células de baixo, como, por exemplo, células de defesa, as células que sinalizam inflamações. Então, a gente tem processos inflamatórios na superfície da nossa pele, né? Por quê? Porque houve essa sinalização para células que estão mais abaixo, tá? Então, guardem isso, essas células não estão mortas. Então, por isso que hoje a gente precisa cuidar e reparar essa pele sempre que possível, principalmente no dia a dia, de acordo ali com o tipo de agressão que a gente gera nessa pele. E aí vamos aprofundar também mais um pouquinho na nossa barreira biológica. Nossa barreira biológica, ela é composta por micro-organismos. Esses micro-organismos, eles se dividem entre bactérias, fungos e vírus. Eles ficam aqui na superfície, né, da nossa pele. Então, nós temos alguns tipos de micro-organismos que são mais comuns, né, e que são importantes também para a nossa pele. Sabe aquela coisa de retirar, matar 99% das bactérias? Não é legal, porque a gente precisa que exista uma microbiota saudável, tá? Que é a nossa barreira biológica. Então, a gente precisa que essa microbiota ela seja funcional. E assim a gente tem uma pele saudável. O que acontece quando a gente tem desequilíbrio? Aí a gente deixa de ter uma pele saudável, aí a gente deixa de ter uma microbiota saudável e que realmente funcione, que esteja ativa, tá? Então, nós temos aqui Staphylococcus aureus. Então, se houver queda na nossa imunidade, por exemplo, né, pode causar disfunções, como as dermatites. Então, a gente pode ter a presença aí do Staphylococcus aureus. A gente tem a Cutibacterium acnes, que é a mais conhecida, né, a mais falada. Então, essa bactéria, ela está relacionada à acne. Então, ela se alimenta de sebo, o sebo da nossa pele. Então, quem produz sebo em excesso pela nossa glândula sebácea, né? Quem tem ali uma ativação dessa glândula, ela produz muito sebo em excesso, a gente tem uma Cutibacterium acnes ali que vai se alimentando desse sebo que está em excesso. Ela entra dentro do folículo ali do pelo, que é onde está a glândula sebácea, né? Naquele anexo do pelo.
E ali ela vai gerar inflamação. Então, por isso que a gente tem a inflamação, a presença do pus da acne, tá? É por conta dessa bactéria. Claro que temos outros fatores, né? Como o excesso de sebo tamponando essa saída do folículo e tudo mais. Mas o principal agente é a bactéria, Cutibacterium acnes, tá? Temos o Staphylococcus epidermis, que forma um biofilme de proteção, não é patogênico, tá? Então, quando tudo isso se torna patogênico, quando está em desequilíbrio, né? E temos a malacésia, que é um fungo que se alimenta de sebo também. Então, é importante que a gente tenha todos esses fungos, bactérias, vírus, né, na nossa superfície da pele, mas eles precisam estar em equilíbrio. Então, quando a gente tem a presença de mais bactéria patogênica do que a nossa pele consegue aguentar, né, consegue dar conta, consegue fazer um ambiente que seja funcional para esses micro-organismos, aí a gente tem a presença de dermatites ou diversas outras afecções, tá bom? E aí, chegamos num ponto aqui que é muito importante, que vocês vão lembrar de vocês mesmos, tá? Eu espero que não, mas vão lembrar dos pacientes. Os pacientes chegam pra gente e a gente percebe que eles cometem vários desses erros aqui com a nossa barreira, né? Eles acabam danificando muito a barreira cutânea. Então, como? Com excesso de esfoliação. Por exemplo, seu paciente usa ali esponjinha todo dia, mas você não ensinou ele a usar, então ele usa de forma muito agressiva. Depois da esponjinha ele passa a toalha. Como? Ele vai também esfregar essa toalha na pele, né? Então, ali 2, 3 vezes na semana ele faz uma esfoliação. Por quê? Porque ele foi ensinado que esfoliar a pele, que retirar, quanto mais você retirar essa pele morta, né? Ele acredita que essa pele está morta, melhor será o resultado. Então ele vai ter uma pele mais lisa, ele não vai ter manchas, porque faz até sentido, né? A gente pensar que se a mancha tá aqui, se eu esfoliar, essa mancha vai embora. Mas não é bem assim, né? Nem na teoria e nem na prática, e a gente já sabe disso, tá? Então, a gente tem que pensar que temos diversos outros fatores, principalmente aí relacionados com as manchas, com as hiperpigmentações, com o melasma, principalmente, tá? Ácidos em excesso. Ácido em excesso, ele também faz esfoliação em excesso. E às vezes o paciente chega pra gente com 3, 4, 5 tipos de ácido. Ácidos no sabonete, ácido no hidratante, ácido em tudo, né? Eu até brinco, falo, tem ácido no ácido, porque é tanto ácido que eles usam que a gente já não sabe mais a diferença do porquê que tá usando, né? Qual foi a indicação. Então, às vezes, ele simplesmente viu lá na internet um anúncio ou viu nas redes sociais alguma indicação e passou a utilizar. Então, isso vai danificar a barreira cutânea desse paciente. Detergentes muito agressivos, quando a gente tem o uso ali de detergente agressivo numa composição, né, que esteja junto até com um ácido, isso potencializa. Aí a gente tem um potencial de romper a nossa barreira cutânea, sim. Então tem que tomar cuidado com essa composição. Tem que ser sempre uma composição mais hidratante para utilizar no dia a dia, tá? Existem as exceções, a gente pode fazer indicação, né, de ácidos, de sabonete com ácido e tudo mais, mas a gente precisa entender que no dia a dia o melhor é que sejam produtos mais gentis, mais suaves para nossa pele, tá? Poluição, a poluição ela tem partículas, né, que chama N95. Essas partículas de poluição elas grudam na nossa pele. Então, ali, imagina isso todos os dias, né? Essas partículas grudando na nossa pele. E mesmo a gente higienizando, normalmente o paciente não higieniza da forma correta, né? O ideal é a gente utilizar um bom cleansing oil, mas o que acontece? Ele retira ali só com água, com o sabonete que ele usa mesmo no corpo, enfim, então não vai conseguir retirar
tá? Porque a gente precisa lembrar que óleo puxa óleo, né? Isso é química básica, então a gente precisa tirar esse óleo aí que vai impregnando na nossa pele. Estresse climático, mudança muito brusca de temperatura, né? Então tá muito quente, depois esfria muito, a temperatura cai muito. Quem sofre para regular tudo isso é a nossa pele, tá? Temperatura, então temperatura de chuveiro, temperatura, né, ar-condicionado, aquecedor. Então tudo isso também vai gerar ali na nossa pele algo que ela precisa se termorregular diariamente. Então a gente tem também uma disrupção nessas barreiras, tá? A gente pode ter perda de água e tudo mais. A gente tem o bronzeamento, então qualquer tipo de bronzeamento não é legal para nossa barreira, né? Luz visível, então as luzes que a gente tem tanto no ambiente como luzes de computador, celular, essas luzes ao longo do tempo, a longo prazo, elas vão sim prejudicando a barreira da nossa pele e outras coisas também, elas também auxiliam no envelhecimento, tá? Porque liberam ali enzimas que vão degradar o nosso colágeno. Então, também é algo que a gente precisa tomar cuidado no dia a dia. E aí a gente tem o estresse, cigarro, qualidade de vida e saúde no geral. Tudo isso também vai depender muito, né, de pessoa para pessoa, para que tenha ali uma barreira comprometida por conta de todos esses fatores. E aí, quais são os sinais dessas barreiras danificadas? Então, nós temos as afecções no geral. Então, quando a gente tem melasma, acne, rosácea, né, e tudo mais, a gente tem sim uma barreira cutânea comprometida. Por quê? Porque se tudo isso, se todas essas afecções não estão em equilíbrio, então a gente tem problema na barreira. Quando essa barreira está íntegra, a gente diminui, lembra lá todas as barreiras? A gente vai diminuir a inflamação, a gente vai melhorar a microbiota, a gente vai melhorar a quantidade de água, de óleo na pele. Então, quando a gente tem afecções que estão em desequilíbrio, a gente acaba tendo aí sim um comprometimento maior nessa barreira, tá? Temos a falta de elasticidade. A falta de elasticidade, sabe aquela pele que você tenta fazer assim, ó, tenta repuxar um pouquinho, é uma pele que não vai, ela não tem elasticidade, ela está mais rígida, né? Uma pele mais até desidratada, com um aspecto diferente. Então, essa falta de elasticidade também mostra que essa barreira está comprometida. A gente tem a descamação, então a descamação, né, é algo que é mais visível até pra gente, porque a descamação já está mostrando que essa barreira não tá ali, não tá saudável, ela já tá saindo da nossa pele, né? Temos a vermelhidão, se não é uma vermelhidão que é natural, né? Uma pessoa muito clara, uma pessoa de descendência europeia e tudo mais. Se é uma vermelhidão que vem realmente ali de uma inflamação, então a gente tem sinal de barreira danificada e a própria desidratação, a falta de água na pele, tá? E aí, o que é importante a gente trabalhar, né, para essa reparação cutânea? A gente precisa fazer sempre reposição lipídica. Lembra que a gente falou da nossa barreira física, da camada lamelar, que ela é composta por ceramidas, ácido graxo? Então, aquela composição ela é lipídica, ela é oleosa, é composta por óleos. Então a gente precisa fazer esse reparo também com esses óleos, tá? Ah, mas só de dentro para fora não resolve? Normalmente não. Por quê? A pessoa precisaria ter um consumo muito maior aí de produtos, né, de óleos bons. Então, por exemplo, abacate, azeite, oleaginosas também no geral. A gente tem um aporte maior aí de óleos, né, o ômega 3, enfim. Mas ninguém tem essa alimentação tão certinha, pensando na pele, né? A gente pode até consumir esses alimentos,
mas talvez não seja a quantidade ideal. Então, como diariamente a gente está lesionando essa barreira, então também diariamente a gente precisa estar reparando, né? Tanto assim, antes, durante, após procedimentos estéticos no geral, como no nosso dia a dia, para a gente fortalecer ainda mais essa barreira, né? E evitar que essa barreira esteja sempre se rompendo, tá? A gente precisa de uma hidratação efetiva, então realmente fazer uma reposição hídrica, reposição de água para essa pele. Então aí a gente precisa de umectantes e emolientes, tá? É o que vai realmente trazer a água para a pele, né? O umectante ele puxa a água ali do meio para a nossa pele e o emoliente são os óleos, né? As manteigas, ceramidas, que não deixam com que essa água saia da pele. Eles são semi-oclusivos, então eles não deixam a água evaporar através da nossa pele. E aí a gente também precisa do quê? Equilibrar essa microbiota. Porque quando a gente equilibra a microbiota, a gente tem uma pele saudável. Lembra lá os micro-organismos que nós temos na nossa pele? Então, eles não podem estar em desequilíbrio. A gente precisa trabalhar bem o equilíbrio dessa microbiota. E como a gente faz isso? A gente pode trabalhar ali com os pré e probióticos, tá? Os pré-bióticos, eles vão ser ali o alimento, né, para esses micro-organismos, que são os micro-organismos bons. Então, a gente aumenta a capacidade dos micro-organismos bons e diminui a presença dos micro-organismos ruins. E os probióticos, eles são ali também o próprio micro-organismo. Então, a gente está colocando nessa pele os micro-organismos que são bons, que são benéficos para a saúde e o equilíbrio da nossa pele. E a gente também precisa sempre pensar numa ação calmante e anti-inflamatória. Isso é muito importante, gente. Por quê? Porque a gente tem uma barreira, né, imunológica que está ali diretamente ligada a essas inflamações. Então, se a gente tem uma pele reativa, uma pele que inflama com facilidade, né, por qualquer motivo ali, ação externa ou até interna mesmo, a gente tem uma barreira comprometida. Então, a inflamação também é muito importante. Então, sempre produtos que vão ter ação calmante e anti-inflamatórios, tá? E aí, quais são, né, esses ativos que são chave pra gente fechar esse raciocínio aqui, pra gente manter essa barreira cutânea íntegra e saudável? Então, nós temos os reparadores. Então, quem repara essa superfície aqui da pele? A gente tem a composição lipídica, né? Então, temos óleos vegetais, ceramidas, ômegas. Então, tudo isso vai auxiliar no reparo mesmo dessa estrutura dos corneócitos, certo? Temos os hidratantes. Os hidratantes, eles vão entregar água para dentro da pele, né? Então, a gente também precisa ter essa reposição hídrica ali no nosso dia a dia, de fora para dentro. Eu sei que é imprescindível a gente tomar água, né? Uma quantidade adequada de água para o funcionamento do nosso organismo como um todo. Isso é saúde. Mas a gente precisa lembrar que somente 1% da água que a gente toma, ela consegue chegar na pele. E quando a gente fala pele, não é só a pele do rosto, é do corpo no geral. Então, só 1% da água que você toma, em média, é o que vai conseguir chegar ali de fato na sua pele para fazer essa hidratação. Então, é pouco, tá? Mesmo você tomando muita água. Então, a gente precisa também fazer essa hidratação de fora para dentro, certo? Temos os anti-inflamatórios. Então, temos aí os ativos que vão minimizar inflamações na nossa pele, que são também muito importantes. Nós temos os probióticos, né, que falamos aqui que são os micro-organismos que vão trazer benefícios para a pele. E os prebióticos,
que é o alimento desse micro-organismo. Então, olha só, a gente montando aí essa estrutura com esses ativos-chave, né? Reparadores, hidratantes, anti-inflamatórios, probióticos e pré-bióticos. A gente consegue trabalhar essas barreiras cutâneas, mantendo essas barreiras saudáveis, tá? Principalmente aqui, barreira física e barreira biológica, que está relacionada aí aos micro-organismos. Então é algo que a gente precisa pensar e precisa fazer a indicação para o nosso paciente, fazer em casa também no dia a dia, tá? Além, claro, do nosso tratamento em consultório. E aí nós temos então uma nova abordagem, né, em cuidados com a pele. A gente precisa entender que esse cuidado, ele precisa ser contínuo, né? Como a gente viu aqui, a gente está todo dia, constantemente, lesionando essa barreira. E às vezes não é porque a gente quer, né? Se você mora aí num ambiente onde você é muito quente, você precisa do uso do ar-condicionado todos os dias, não tem como fugir, né? Não tem como você ficar sem o ar-condicionado. Mas você então precisa ter uma atenção maior com o reparo dessa barreira cutânea. Por quê? Porque você está ali diariamente lesionando, tá? E aí a gente tem a personalização desse home care. Como precisa ser isso? Então a gente pode incluir produtos que vão fazer o reparo da barreira cutânea, isso sempre, todos os dias, para todo tipo de pele, mas a gente também pode incluir ativos específicos, né? Produtos específicos, então produto para acne, produto para manchas, produto para rejuvenescimento, a gente também pode incluir. Mas se a gente tem ali esse suporte para essa pele, né, para essa pele se manter saudável, a gente já está tratando todas essas queixas. E isso no home care e no consultório também. A gente precisa lembrar que o tratamento em consultório, ele é aquele plus, né? É aquele momento ali que você está com o seu paciente, que você consegue entregar a mais, você consegue utilizar alguma eletroterapia, se você tiver, ou você consegue proporcionar um momento diferente de relaxamento, de bem-estar para esse paciente, né? Mas lembrando que se você faz esse tratamento em consultório, mas o paciente saiu dali, ele vai embora e ele não tem um direcionamento seu sobre o que utilizar em casa, no home care, aí a gente tem um problema, né? Aí a gente vai estar ali enxugando gelo, a gente vai fazer essa sessão e o paciente vai embora e ele não vai ter essa continuidade em casa. Então a gente precisa dessa continuidade, a gente precisa que o paciente ele vá aderir ao tratamento também home care, que ele vá fazer esse passo a passo ali no home care. Por quê? Porque estamos diariamente lesionando essa barreira e porque 70% do nosso resultado em consultório vai depender do cuidado do paciente em casa. Então, esse paciente precisa cuidar dessa pele em casa. Então, em casa, a gente também precisa trabalhar com um home care que seja mais reparador dessa barreira. E quando falamos em peelings, né, mais agressivos, lasers mais agressivos, a gente não pode fazer? Claro que pode, né? É o que entrega um resultado ali acima da média. Eu trabalho muito com isso, com tecnologias, principalmente com os peelings, e eu entrego muito resultado legal para os meus pacientes. Mas a pele deles está preparada para receber esse tipo de tratamento. Então, quando o paciente chega para mim, primeiro eu preparo essa pele, ele vai utilizar o home care certo lá, que seja bem reparador para manter essa pele saudável, e depois a gente vai entrar com o tratamento ali um pouco mais agressivo e efetivo para a gente trabalhar no consultório, tá? Então, é isso que diferencia um profissional que
consegue entregar resultado de um profissional que quase não entrega resultado, ou pior, que entrega intercorrências, porque pode acontecer, tá? Se essa pele não tá preparada, não tá íntegra, não tá saudável, o risco de uma intercorrência depois desse tipo de procedimento em consultório é muito alto. Então você precisa se precaver, você precisa cuidar da saúde da pele desse paciente antes, durante e após todo e qualquer tratamento, tá? E é isso. Então, tô muito feliz de estar aqui, de poder compartilhar um pouquinho mais com vocês sobre esse mundo que é a barreira cutânea. É o que eu vivo, é o que eu trabalho, né, todos os meus dias. Então, é ali, né, o maior ticket mesmo hoje da minha clínica é esse cuidado com a barreira cutânea, com a saúde da pele, e é o que me faz entregar resultados mesmo acima da média. Então, eu quero que vocês, a partir de hoje, tenham esse olhar diferente para o cuidado com a saúde da pele e que vocês comecem a tratar a pele dos pacientes de vocês com essa visão. Eu tenho certeza que vocês vão entregar muito mais resultado aliando, né, tudo isso. Então, home care, consultório, e eu espero que realmente mude aí a forma de vocês trabalharem e entregar resultado para esses pacientes. Gente, que conteúdo incrível que a Amanda compartilhou aqui com a gente, né? Eu tenho certeza que para todas vocês que nos acompanharam hoje, sai daqui com uma visão muito mais clara sobre a importância da barreira cutânea e tudo que ela pode impactar nos nossos resultados, tanto na nossa prática clínica ali, nos nossos atendimentos, né, nos protocolos que a gente realiza, mas também dos cuidados em casa, seja os nossos ou dos nossos pacientes que a gente orienta também, né? E esse é o grande compromisso da Tulípia Cosméticos, oferecer o conhecimento que esteja aliado à ciência e à tecnologia para apoiar você, profissional da área da estética, a conseguir alcançar resultados cada vez mais consistentes e de alto valor. E para quem acompanhou o nosso primeiro dia, nós temos um convite muito especial. Gente, amanhã nós vamos ter uma live exclusiva para trazer muitas novidades para vocês e mostrar como esse conhecimento de hoje, né, essa teoria, tudo compartilhado aqui, pode transformar na prática. Então eu espero vocês amanhã. Muito obrigada a todos que participaram. Obrigada, Amanda, por compartilhar esse conteúdo que foi riquíssimo. Acredito que vocês anotaram bastante. E aí a gente espera por vocês amanhã, né? É isso mesmo, Lê. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Foi uma honra estar aqui compartilhando, né, um pouquinho mais aí do meu dia a dia, que é cuidar da saúde da pele, da barreira cutânea.